Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 26ª sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2009. Peço à senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrani Garlini que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Obrigado, vereadora. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2009. Ata da 25ª sessão ordinária da 12ª sessão legislativa da primeira legislatura realizada no dia 17 de agosto de 2009 às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henrique, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcan, Seno Junques, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e Adilson Deretti. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 24ª sessão ordinária de 2009. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei número 24/2009, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rio do Campo para o quadriênio 2010-2013 e da outras providências. O senhor presidente repassou o projeto para análise das comissões permanentes. Quarto, apresentação do projeto de lei número 26/2009, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar através de anulação de dotações orçamentárias. Quinto, apresentação do projeto de lei de número 27/2009, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares através de anulação de dotações orçamentárias. Sexto, a apresentação do projeto de decreto legislativo número 01/2009, de autoria do vereador Adilson Deretti, que determina a realização de sessão solene para o dia 24 de agosto de 2009 e da outras providências. Em discussão única fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henrique, Antônio Carlos Contesini e Adilson Deretti, e em votação única foi aprovada por unanimidade. Sétimo, apresentação do projeto de decreto legislativo número 02/2009, de autoria do vereador Adilson Deretti, que concede título de cidadão honorário. Em discussão única fizeram uso da palavra os senhores vereadores Seno Junques, Marcos Simão Henrique, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Rodrigo Praz e Adilson Deretti, e em votação única foi aprovada por unanimidade. Oitavo, apresentação das indicações. Indicação de número 78/2009, de autoria do vereador Mário Henrique de Souza. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma e o vereador Marcos Simão Henrique, e em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 79/2009, de autoria do vereador Seno Junques. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henrique, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Rodrigo Praz e Adilson Deretti, e em votação única foi aprovada por unanimidade. Nono, leitura das correspondências recebidas. Décimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 26/2009 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Seno Junques e Marcos Simão Henrique, e em seguida o senhor presidente colocou o projeto de número 26/2009 em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. 11º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 27/2009 em primeira discussão. Fez uso da palavra o vereador Adilson Deretti, e em seguida o senhor presidente colocou o projeto de número 27
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. 12º, requerimento verbal, de autoria do vereador Seno Junques. Requereu que fosse colocado os projetos de número 26 e 27/2009 em segunda discussão e votação, sendo o requerimento aprovado sem observação. 13º, com a concordância dos vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 26/2009 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto de número 26/2009 em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 14º, com a concordância dos vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 27 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto de número 27/2009 em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 15º, palavra livre. Inscrito na secretaria desta casa, fez uso da palavra o senhor Jason Rosa. Fizeram ainda uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henk, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Mário Henrique de Souza, Seno Junques, Salésio Kilkan, Antônio Carlos Contesini, Alexandre Lose, Rodrigo Praz e Adilson Derete. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de lei de número 24/2009. Projeto de lei número 24, de 30 de junho de 2009. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Da estrutura e organização do plano. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Integram o plano plurianual os seguintes anexos. Anexo 1. Estimativa da receita para o quadriênio 2010-2013. Anexo 2. Programa de governo e o detalhamento sistemático dos objetivos e metas e justificativas discriminadas através das respectivas ações. Anexo 3. Órgãos responsáveis por programas de governo. Artigo 2º. O Plano Plurianual 2010-2013 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Artigo 3º. Os programas e ações desse plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por: primeiro, programa, instrumento de organização de ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, que deverá conter a descrição e o tipo do programa. B. Os macro-objetivos e objetivos. C. O público-alvo. D. A justificativa. E as diretrizes, forma de implementação. F. Horizonte temporal. G. Órgãos responsáveis pela execução e gerente do programa. H. Valor anual do programa e os órgãos executores. Segundo, ação, instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa classificado conforme a sua natureza em: A. Projeto, instrumento de programa para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de ações limitadas no tempo,
das quais resulta num produto que ocorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. B. Atividade. Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. C. Operação especial. Despesa que não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviço. Parágrafo único. Além da classificação conforme a sua natureza, cada ação deverá conter: a. Produto, unidade de medida para cada meta física. B. Descrição de objetivos da ação e meta física. C. Finalidade da ação e de data inicial e final, quando for o caso. Artigo 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimados não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Estes valores estão orçados a preços constantes e serão revistos e ajustados anualmente de acordo com as perspectivas da receita, suas inclusões ou alterações. Capítulo 2. Da gestão do plano. Seção 1. Aspectos gerais. Artigo 6º. A gestão do plano plurianual observará os princípios da eficiência, eficácia, efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão dos programas. Artigo 7º. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para o apoio à gestão do plano com características de sistema estruturador de governo. Artigo 8º. Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2010-2013. Artigo 9º. Nenhum instrumento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. Seção 2. Das revisões e alterações do plano. Artigo 10º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da lei do plano plurianual. Parágrafo 1º. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara de Vereadores até 31 de agosto de 2010, 2011 e 2012, ou até o encaminhamento da LDO. Parágrafo 2º. Os projetos de lei revisão do plano plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de: primeiro, inclusão de programa. A. Diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender os programas propostos. B. Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. Segundo, alteração ou exclusão de programa. A. Exposição das razões que motivam a proposta. Parágrafo 1º. Considera-se alteração de programa: primeiro, modificação da denominação do objetivo ou do público-alvo do programa. Segundo, inclusão ou exclusão de alterações orçamentárias. Terceiro, alteração do título do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias. Parágrafo 2º. As alterações previstas no inciso 3º do parágrafo ou 1º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação. Parágrafo 3º. A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos especiais, desde que apresentada em anexos específicos às informações
referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes do plano. Artigo 11. 11º. O Poder Executivo ficará autorizado a: primeiro, alterar o órgão responsável por programas e ações. Segundo, alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices. Terceiro, adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto ou unidade de medida efetivada pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais por leis que alterem o plano plurianual. Seção 3. Do monitoramento e avaliação. Artigo 12º. O Poder Executivo instituirá o sistema de monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 2010-2013 sob a coordenação dos órgãos de controle interno, competindo-lhe definir diretrizes e orientações técnicas para o seu funcionamento. Artigo 13º. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis por programa nos tempos do anexo 3 desta lei deverão manter atualizadas durante cada exercício financeiro a forma estabelecida pelo órgão de controle interno as informações referentes à execução física das ações orçamentárias constantes do programa sob sua responsabilidade. Artigo 14º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal de Vereadores até o dia 15 de setembro de cada exercício, a partir de 2011, relatório de avaliação do plano executado no exercício anterior, que conterá: primeiro, avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados. Segundo, demonstrativo na forma de anexos 2 desta lei, contendo para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias no exercício de vigência deste plano. Terceiro, avaliação por programa da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento às metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. Seção 4. Da participação social. Artigo 15º. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação do plano de que trata esta lei. Capítulo 3º. Disposições gerais. Artigo 16º. O Poder Executivo divulgará pela internet pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do plano em função de alterações ocorridas. Primeiro, texto da lei do plano plurianual e suas alterações. Segundo, anexos atualizados, incluindo a discriminação para as ações em cada um dos programas em função dos valores das ações aprovadas pela Câmara de Vereadores. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 30 de junho de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Repasso o projeto de número 24/2009 para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de lei de número 28/2009. Projeto de Lei número 28, de 17 de agosto de 2009. Institui o regime de sobreaviso aos motoristas da saúde do município de Rio do Campo e da outras providências. Antônio Pereira, Prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica instituído a regime de sobreaviso ao qual serão submetidos os motoristas da saúde no município de Rio do Campo, Santa Catarina, na forma da presente lei. Artigo 2º. Para os fins desta lei, entende-se por sobreaviso o período em que o servidor estiver à disposição dos serviços de saúde deste ente federado fora de seu local de trabalho, em estado de alerta, aguardando a qualquer momento eventuais chamadas ao atendimento do serviço de saúde. Parágrafo único. O período de sobreaviso não poderá coincidir com a jornada normal de trabalho, nem poderá ser computado para fins de pagamento de serviços extraordinários. Artigo 3º. Durante o período em que estiver no cumprimento do sobreaviso, o servidor não poderá ausentar-se da sede urbana do município, devendo comunicar imediatamente à sua chefia sobre a ocorrência de situações em que obriguem seu afastamento, bem como não fazer uso de bebidas alcoólicas. Parágrafo 1º. No caso de se ausentar de sua residência, o servidor, em cumprimento do regime de sobreaviso, deverá comunicar aos funcionários a trabalho da enfermagem do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Rio do Campo. Parágrafo 2º. A não observância pelo servidor das determinações estabelecidas neste artigo implica perda do direito ao pagamento relativo aos respectivos períodos de sobreaviso, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e legais. Parágrafo 3º. A forma e os meios a serem utilizados para o chamado ao serviço do servidor que estiver de sobreaviso serão o contato telefônico, celular e fixo, chamada pessoal em sua residência ou local antes comunicado por ele fora dele. Artigo 4º. A escala de sobreaviso ficará fixada pelo órgão municipal de saúde, respeitada a igualdade de direitos e obrigações entre todos os motoristas que prestem serviços para o órgão e respeitada a jornada normal de 40 horas semanais, constando neste o endereço e telefone dos servidores. Artigo 5º. O servidor que cumprir sobreaviso fará jus ao pagamento de uma gratificação no valor de R$ 2,00 por hora de sobreaviso. Artigo 6º. As despesas decorrentes da publicação da presente lei correrão a conta do orçamento vigente e seguintes. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 17 de agosto de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 223/GP/2009. Rio do Campo, 17 de agosto de 2009. Assunto: mensagem ao projeto de lei número 28/2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos às Vossas Excelências para análise e em seguida a votação o projeto de lei número 28 de 17 de agosto de 2009, que institui o regime de sobreaviso aos motoristas da Secretaria de Saúde do município de Rio do Campo e da outras providências. O projeto de lei em pauta visa regulamentar o sobreaviso dos motoristas designados a exercerem suas funções na Secretaria de Saúde, no qual efetue o transporte de pacientes. É de conhecimento de todos que as emergências podem ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sendo, portanto, necessário que os motoristas estejam à disposição para efetuar o pronto atendimento. A escala de plantão a ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde fará rodízio entre seus motoristas e também deverá remunerá-los de acordo com o presente projeto, visto que o plantão passa a ser trabalho não contemplado pela jornada semanal. Desta forma, e com o objetivo de regularizar a remuneração e a escala de plantão dos motoristas da Secretaria da Saúde do município, solicitamos aos nobres edis a aprovação perante o transcurso legal e regimento desta Casa, na forma em que ora apresentamos. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 12 de agosto de 2009. Antônio Pereira, Prefeito Municipal.
Repasso o projeto de número 28/2009 para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do projeto de resolução de número 02/2009, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 02/2009. Dispõe sobre a antecipação da data da sessão ordinária do dia 7 de setembro de 2009 e estabelece outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores apresentam a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica antecipada para o dia 31 de agosto de 2009 a sessão ordinária do dia 7 de setembro de 2009. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2009. Adilson Derete, presidente. Rodrigo Praz, primeiro secretário. Aparecida de Fátima Castrano Galini, vice-presidente. Coloco o projeto de resolução em discussão. Só para os senhores vereadores estar cientes, é que 7 de setembro é feriado, né? E como a gente também já vai marchar no domingo, que é dia 6, que a gente tem um compromisso, então foi antecipado essa sessão para o dia 31 de agosto. Acho que fica melhor para todos, né? Porque daí já vem 2 dias aí, a gente já está trabalhando no domingo, que a gente vai fazer aí o ato cívico, daí na segunda já é o feriado. Então, daí fazendo na terça-feira a sessão fica meio difícil. Então, acho que fica melhor dessa forma se os vereadores assim optarem. Coloco o projeto de resolução em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da moção de número 13/2009, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Moção 13/2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. O vereador que subscreve e apresenta, de acordo com as normas do regimento interno e depois de ouvido o plenário, solicita que seja encaminhado a presente moção ao presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, junto à Câmara dos Deputados e ao Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional, nos seguintes termos: para que aprovem com urgência o projeto de lei de número 5.487/2009, que institui a Política Nacional dos Serviços Ambientais e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Estabelece formas de controle e financiamento desses programas e dá outras providências. Justificativa. Considerando que a referida lei tem como objetivo disciplinar a atuação do poder público em relação aos serviços ambientais, de forma a promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a provisão desses serviços em todo o território nacional, disciplinar o Cadastro Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, cujas informações integrarão o Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais vai implementar o pagamento das atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais. Esta lei atenderá um antigo desejo da agricultura familiar no Brasil. Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2009. Rodrigo Praz, vereador. Coloca a moção em discussão. Vereador Rodrigo. Então, a gente apresentou essa moção nessa Câmara, apoio aí a esse projeto de lei de número 5.487, para que seja encaminhada uma moção ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para que esse projeto fosse aprovado com urgência. É um projeto importante para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar do nosso país. Aí,
é que vai instituir aí as questões do meio ambiente, aí que tanto é discutido, tanto é cobrado pela agricultura familiar, onde o agricultor que está protegendo, que vai começar a proteger lá a sua área, o governo está criando uma lei que ele receba por isso, né, para estar protegendo, né, o meio ambiente e toda uma política ambiental aí que está sendo feita aí pelo governo federal. Então a gente já esteve analisando, é um projeto assim que envolve bastante questões assim, vai trazer bastante benefícios para a agricultura familiar e às vezes isso fica parado muito tempo, né, em trâmite aí, e os agricultores saem perdendo. Então a gente quer encaminhar essa moção aí para dar um apoio a esse projeto de lei para que seja aprovado, né, e a gente pede o apoio aí dos vereadores para que encaminhemos essa moção. Ainda em discussão a moção do vereador Rodrigo. Vereadora Fátima. Eu acho de grande valia tudo que a gente possa fazer para estar ajudando, né, os agricultores que tiver ao nosso alcance, a gente deve de estar fazendo. Já até existiu uma vez, né, vereador Rodrigo, um programa do governo aqui de Santa Catarina que incentivava o plantio, né, de florestas, no caso, e foi cortado. Então, eu acho que isso é bem justo que a gente dê uma forcinha também para que, né, o pessoal consiga estar cuidando do meio ambiente, tendo assim um respaldo, né, do governo para estar ajudando. Continua em discussão a moção. Vereador Seno Junques. Uma vez que foi aprovado, então, o Código Ambiental de Santa Catarina, acho que mais do que realmente o momento de estar realmente pressionando, né, para que aqueles fundos arrecadados sejam realmente retornados para todas as pessoas que trabalham juntamente na agricultura familiar e que estão fazendo esse trabalho de preservação, porque vemos assim que é uma forma então de motivá-los a fazer essa preservação. É uma maneira muito mais viável do que, digamos, a punição, né? É uma maneira de recompensar realmente esse trabalho, porque o código já está aprovado, o código catarinense, né? Então, acho mais do que justo, sou favorável. Continua em discussão a moção. Vereador Alexandre. Eu acho que é de grande importância a indicação e a moção do vereador Rodrigo aí, sendo que agora ainda com essas áreas da PP aí, nós vamos ter que estar cercando toda essa área, né, Rodrigo? E a gente sabe que tudo isso tem custo, né? A gente tem arame, tem palanque, vai ter tudo aí um custo envolvido em volta disso aí, né? Então, eu acho de grande importância e a gente estava aprovando essa moção aí para a gente estar conseguindo os recursos aí para os pequenos agricultores, estar preservando aí também as suas nascentes de água aí, né? E aonde for preciso. Ainda em discussão a moção do vereador Rodrigo. Vereador Antônio Carlos. Eu também acho que é bem lembrado, né, vereador Rodrigo? Porque nós, agricultores, que sabemos a dificuldade que traz para o agricultor preservar, né? Eu não sou contra, muito pelo contrário, sou favorável, porque desde o momento que tu tenha que ir lá cercar, de repente, uma nascente de água, ou mesmo uma beira de rio, então acho que tem que ter um retorno, porque não é só nós se preocupar em cuidar, em reflorestar, fazer a nossa parte, mas alguém vai ganhar com isso. Então, se alguém ganhar com isso, sei lá, com certeza o próprio país nosso, mas tem mais gente de fora também de olho em cima disso, então acho que, de repente, vai vir algum dinheiro, alguma coisa, vai acabando aparecendo. Então, acho que mais do que justo, né, menos uma parte dessa, né, voltar para o município, né, para a gente poder tomar as medidas necessárias. Então, acho que nem diz o vereador Seno, acho que já foi um grande passo. Esse código ambiental aí já ajudou bastante, né, para Santa Catarina. Eu acho que foi um grande passo que o nosso governo deu. Eu acho que teve bastante coragem e audácia, né, para conseguir. Foi uma briga longa, porque a gente sabe que teve muito debate em cima disso. Mas então agora aquela parte que cabe a nós fazer, eu acho que nós temos que fazer também para poder cumprir o código. Ainda em discussão a moção. Vereador Marcos Simão Henke. Da mesma forma, também sou favorável à moção do Rodrigo, até porque, principalmente os pequenos agricultores, vão ter dificuldade para fazer
manejo ali que tem que deixar um vereador rio e coisa. Então eu sou favorável e até peço para os outros também que sejam favoráveis e mandar essas moções para os presidentes. Muito obrigado. Aí em discussão, moção. Essa moção, vereador, acho que é em boa hora. Só para salientar, eu acho que cada agricultor também está preocupado. E nós aqui, nesses congressos que a gente muito aprende. E para mim, naquele último congresso em Chapecó, onde lá o deputado federal Valdir Colato nos colocou, né, ele é um grande conhecedor da Casa da Legislação, então demonstra que vem aquela preocupação. Agora é a hora de cuidar, de fazer o remanejar, mas também o agricultor tem que tirar do bolso, porque ele não vai tirar madeira nativa de novo, vai ter que fazer palanque para cercar os rios, aonde que não pode o gado, né, beber uma água aonde que não deve ser, vai ter que ser um local apropriado. Então, para isso tudo, com certeza tem gasto, né, e ele vai ter que gastar com certeza aí comprando, acho que a madeira hoje é o eucalipto, né, e vai ter que cercar então seus mananciais, mas para isso tem custo. Eu acredito que o projeto Microbacias, né, que está aí no município, que está vindo de novo com grande força junto da Petrobras aí, que consiga, né, ajudar os nossos agricultores, porque é bastante o território onde que vão ter que ser recuperados esses trechos. Então, acho que toda forma, toda lei que nós conseguir brigar aqui, né, pedindo junto aos órgãos maiores, é de grande valia. Digo isso porque, vereador Rodrigo, faz bem no começo do ano, você levantou a questão dos pneus, da colocação dos pneus aqui nessa casa, aonde que os dejetos, né? E só para informar o amigo, fico contente porque saiu aqui dessa casa, né, eu escutei um debate a respeito disso na 104, né, e também lá foi acionado o vosso nome, onde falava, né, que o vereador Rodrigo, né, comentava da onde que ia parar os dejetos dos pneus e que obrigava assim a Petrobras, né, vir recolher esses inúmeros dejetos que ficam aí em costas dos rios e assim por diante. Então, pode ter certeza que alguém está olhando, alguém está escutando. E não seria dessa forma também que essa moção seria encaminhada lá, que talvez acordasse mais rápido aí os nossos sucessores maiores, né, que têm a caneta na mão. Coloca a moção em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 80/2009, de autoria do vereador Mário Henrique de Souza. Indicação de número 80/2009, de 24 de agosto de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja visto a possibilidade de fazer uma reforma no Parque do Jardim da Infância Pequeno Príncipe da localidade de Santa Maria. Justificativa. Faz-se necessário, pois os brinquedos do referido parque se encontram em péssimas condições, apresentando risco de ocorrer acidentes com as crianças. Esse foi um pedido da professora e de pais de alunos que estão preocupados com o bem-estar das crianças que frequentam o Jardim da Infância. Mário Henrique de Souza, vereador. Em discussão, a indicação do vereador Mário Henrique. Vereador Mário Henrique. Essa é uma indicação aí, pedido da professora que trabalha lá no Jardim de Infância em Santa Maria, que está em péssimas condições o parque lá e os brinquedos. E também dos pais, dos alunos, que levam seus alunos lá para ficar durante o horário que está funcionando o jardim, e às vezes fico preocupado que um filho vai lá se machucar no parque. Muito obrigado. Em discussão, a indicação. O vereador acho que foi bem feliz nessa colocação. Não seria só, acredito eu, Santa Maria, mas acho que
fazer um reparo em todos onde tem essa questão de brinquedos, né, com esses parques. Né, até conversei com uma pessoa, até por ocasião, fechou no discurso do vereador ontem, conversando com um empresário de Joinville, e ele mesmo faz essas coisas, estava colocando os preços, né, que lá tem. Então ele disse que para montar um parque hoje tem de R$ 860 a R$ 3.600, modelo parque, né? Então tem parque, é sugestivo para onde 20 crianças brincam, independentemente, né, em todos os brinquedos. Então, depende. Aqui a questão hoje é a reforma, mas talvez seria necessidade de trocar e equipar com outros brinquedos novos. Mas sou também da mesma opinião do vereador, acho que tem que ser olhado com mais carinho esses brinquedos aí nos parques. Coloque a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura das correspondências recebidas. Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional Taió, 20 de agosto de 2009. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria para a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional, que será realizada no dia 26 de agosto de 2009, quarta-feira, às 14 horas, nas dependências do Polo da UFSC, em Pouso Redondo. Pauta: leitura da ata, explanação das atividades da IPAGRE com o gerente regional Paulo Roberto Lisboa Arruda, esclarecimento sobre o vírus influenza A, H1N1, com o superintendente do Hospital Público do Estado, Roberto Reis Souza. Explanação dos projetos para aprovação com o gerente de educação, Osnildo Dal Macro. Assinatura de convênios, assuntos diversos. Certo de contar com vossa presença, agradecemos. E do mês, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Taió. Prefeitura Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina. Ofício ADM 202/2009. Rio do Campo, 28 de julho de 2009. Senhor Presidente, venho através deste encaminhar a esta Casa Legislativa o balancete mensal de junho do exercício de 2009 da Prefeitura e Fundo de Saúde, os quais são compostos dos anexos mensais exigidos por lei, além dos extratos bancários, diário contábil, relatório de empenhos emitidos, cópia das notas de empenho, subempenho, despesas extras, restos e ordens de pagamentos, bem como os anexos da LRF resumidos da execução orçamentária do terceiro bimestre e da gestão fiscal do primeiro semestre de 2009 para a devida publicação nesta Casa Legislativa. Ao ansejo, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Rio Prev, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, Rio do Campo, Santa Catarina. Ofício de número 16/2009, de 10 de agosto de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, vimos através do presente remeter em anexo cópia do balancete geral do mês de julho de 2009, bem como todos os documentos exigidos por lei. Sendo só o que tínhamos para o presente momento, subscrevam-nos muito. Cordialmente, Claudenir Irineu da Silva, Presidente. Deixo a palavra ali para os senhores vereadores. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 26ª sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2009.